Sobrinha. Página 219. Mas ela já apresentou um mal. Aqui, ó. Sérgio, pode... É mais ou menos aqui, ó. Tá? Ah, então já. Eu. E o Chico que... Acertaram, pessoal? Ali, na metade da página, mais ou menos, na página 219. Sim, eu já avisei aqui, Cris, tranquilo. Tá? Obrigada, querida. Bom, então, vamos começar, pessoal. Vamos serenando. Bata cortando o teu som para mim, Verinha. Vamos serenando, acalmando a nossa alma. Para entrar na sintonia da nossa primeira reunião do grupo de estudos da AME Pelotas, aqui nessa casa, na Liga Espírita, que sempre nos acolheu com tanto carinho, com tanta amizade, respeito e consideração. Muito felizes de podermos estar aqui, recomeçando presencialmente, principalmente depois de termos passado por momentos tão difíceis, pandemia, enchente, e tantas coisas que se passaram nesse tempo anterior a gente estar aqui. Que possamos sintonizar com esses nossos guias espirituais, que com certeza estarão nos acompanhando, para que a nossa reunião seja muito proveitosa, muito tranquila, e principalmente que a gente possa discutir assunto que a nossa querida Cris vai trazer para nós, que possamos seguir o nosso estudo, né, com muito prazer, com muita vontade, com muita perseverança, que é isso que a gente quer. Mas agradecer principalmente a oportunidade de estarmos todos aqui com saúde, com vontade de aprender, vontade de crescer. E lembrando, né, somos os trabalhadores da última hora, sempre prontos a aprender. Então, mais uma vez, pedimos a todos esses amigos, lembrando a doutora Marlene Nobre, que também sempre nos ajudou, nos incentivou, e agradecer a oportunidade dessa casa e desse momento tão especial. Primeira reunião de estudos presencial e online da AME Pelotas. Muito obrigada pela oportunidade e que assim seja. Momento histórico. Inicial dá uma sugestão? Eu fiquei pensando, gente, aqui assim, que já que nós temos um grande grupo hoje aqui, uma sugestão minha, até para ver se é possível. Nesse período que a gente está de inverno, de frio e as noites são mais longas, se a gente pudesse começar mais cedo, Boa. se todo mundo pudesse, por exemplo, começar 20 horas, por exemplo, né? Eu acho que é melhor 20 e 30. E a outra coisa, não obrigatoriamente a gente tem que fazer 1h30 de estudo. Fazer 1 hora, quer dizer, tudo das 20 às 21, ou 21h15, se tiver assim uma tolerância assim, eu acho que ficaria bem mais atrativo para quem vai vir presencial, principalmente, né? Então, salvo que alguém não possa ir, enfim, mas eu sugiro essa alteração, pelo menos por essa temporada, né? Eu acho perfeito, Sérgio. Alicia, pode falar, Alicia. Eu acho perfeito, eu concordo. Sim, eu já falei com o João, falei com a Flavinha, com a Silvia, até tinha conversado com o Sérgio, mas foi bom tu passar para o grupo, acho que é bem importante isso. E depois a gente pode até voltar com o horário melhor, mas eu tenho a impressão que 20 horas, né? E fizemos 1 hora, não sei, vocês concordam, gente? Por mim fica ótimo. 100%. Ótimo. Eu concordo, desculpe, inclusive eu não estou presente porque estou cansado. Ainda chegar em casa e sair, eu acho que 20 horas a colocação do Sérgio é importante. Perfeito. Perfeito, né, pessoal? Que bom. Bom, então, dando as boas-vindas, né, não esquecendo do nosso querido Rodrigo, que está presente com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. E tem o Cleiton também, que é um convidado, né, meu, né, nosso, que vai participar hoje aqui, né? Ele é professor de farmácia e eu vi que ele está aqui na reunião presente com a gente. Espero que aproveite bastante, Cleiton. Então, assim, Cris,
Fique bem à vontade, né? Eu acho que tu já tinha colocado ali no grupo, né? A partir da página que tinha ficado, mas aí tu pode relembrar para o pessoal aí, vamos começar isso. Nós paramos, pessoal, na página 219. Deixa eu ver aqui onde que foi mais ou menos. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Lembrando que já vamos No fazer. finalzinho da nona linha. No 15.7, no finalzinho ali da nona linha. Se tu for contar a primeira linha desde a primeira linha da página. Mas como já faz um tempinho, pessoal, primeiro eu quero pedir para vocês que me interrompam, tá? Para a gente trocar ideia e para contribuir bastante com o assunto, porque é um assunto interessante. No outro estudo, nós tivemos a contribuição do João, que foi maravilhosa, da Isa também. Tá, pessoal? Então, eu vou fazer só um apanhado rapidinho, assim, sobre a outra metade do capítulo que a gente estudou no mês passado. O André Luiz e o Hilário, então, estão de volta à mansão, e eles conversam, né, com o Silas sobre alguns pontos referentes aos estudos deles, né? Eles, então, fazem uma análise do caso do Ildeu e da família dele, que é o estudo sobre essa família aconteceu no capítulo 14, né, como a gente lembra. Então, nesse capítulo 15, eles vão tirar dúvidas sobre amor, libido, sexo, aborto, homossexualidade, né, família. Então, a gente viu que o sexo, ele não é só o sexo que a gente, físico, erótico, que a gente, quando a gente pensa na primeira vez que fala, né? Ele está ligado como a muito mais coisas, né? O sexo é a força do Criador na criatura. E ele não está circunscrito no campo físico. Ele é uma substância mental. Com relação à libido, também não está circunscrita ao aspecto erótico, né? É o desejo. A gente viu que a libido, na verdade, é o desejo de criar, né? É aquela vontade que a gente tem de fazer o que quer que seja, né? E isso, então, está ligado diretamente com a libido. O prazer, né, que esses três tópicos a gente tem sempre juntos, né, sexo, libido e prazer, também não é apenas o prazer físico, erótico, né, é o prazer da alma, é o prazer que a gente tem em ajudar alguém, em aprender alguma atividade, alguma coisa nova, em estudar, né, então esse seria o prazer, né, o ponto de vista do prazer também aqui dentro, né. Nós somos, então, responsáveis, né, por todo o mal que a gente causa nos corações dos outros, e ninguém evolui sozinho. Então, dito isso, a gente já pode ter uma ideia de que a família é um núcleo e muito importante na nossa evolução, porque alguns reajustes que nós vamos precisar fazer vão ocorrer exatamente dentro do núcleo familiar. Então, pessoal, agora indo para os slides, tá? Iniciamos agora, então, no slide 13, onde nós paramos no estudo passado. O homem é responsável pelos desatinos que a infelicitada companheira vem a praticar, compreendendo-se que ele não terá marchado sozinho para semelhante aventura? É preciso reconhecer que todos respondemos pelos atos que efetuamos, explicou o interlocutor. Contudo, no caso em foco, se o homem não é responsável pelos delitos em que venha a falir a mulher desventurada em que ela se encontra, e em desencarnando-os, se lhe faça no entendimento, mais agudo lhe será o pesar de haver cometido a falta. Trabalhará naturalmente para levantá-la do abismo a que ela se arrojou por segui-lo, confiante, e reconduzi-la à reencarnação em cujos lhames demorará, aceitando-a por esposa ou filha, de modo a entregar-lhe o amor puro prometido,
sofrendo para regenerar-lhe a mente em desequilíbrio e resgatando sua consciência entenebrecida pela culpa. Aqui, então, o Hilário nos deixa claro que o que quer que se faça contra alguma outra pessoa, a gente vai acabar se reencontrando, né, para poder reajustar. E que quanto mais e começa a se dar conta do mal que fez, maior é o peso na consciência, né? Maior vai ser aquele sofrimento que a gente vai ter por ter se dado conta de que falhou, né? Mas tudo aquilo que a gente fizer, nós vamos ter que reajustar. Da mesma forma, aduziu Hilário, notamos na sociedade terrestre homens arruinados por mulheres desleais. Perdão. Que os precipitam na criminalidade e no vício. De homens que levaram a mulher história, que não é apenas o homem que pode levar a mulher também pode fazer. Mesmo. A mulher que lançou o companheiro nas sombras do mal, de moral, diante das leis de Deus. Quantas mães vemos no mundo engrandecidas pela dificuldade e pela renúncia, morrendo cada dia entre a aflição e o sacrifício para cuidar de filhos monstruosos que lhe torturam a alma e a carne. E muito está você, se você estiver aí, se manifeste. Pessoal, para mim está completamente mudo desde praticamente o início. Eu acho que é a internet da Cris. Aqui, Ah, Eu acho que é a internet dela. Elodie, tu nos escuta? agora sim. Uhum. E o meu vídeo Vocês me cai escutam? também, Eu mas tudo escuto. bem. Acho que não é nós aqui, é a Cris. Eu acho Vocês que me é dela escutam? que A internet estava está falhando, falhada. porque a gente escuta vocês aí em Pelotas. Não, está falhado, está falhado. Tá só falhado dela, é. E agora saiu tudo, né? Saiu. Agora saiu tudo. Ontem nós te escutamos muito bem. Possa ir desdobrando esse assunto. Sim. Eu acho que nós devemos falar de cada vez. Bom, eu sugeri aqui que enquanto a Cris não volta e possa restabelecer o comando dela na narração do texto, a gente possa ir desdobrando algumas reflexões em torno do tema, não é? Eu fiquei com uma questão aqui que eu queria perguntar para a opinião do João, principalmente, e depois de vocês também, que tem uma parte que ele fala nessa questão da necessidade da sublimação da experiência emotiva das criaturas, um pouquinho antes dessa parte do texto, né? E diz o seguinte, que o sexo, na essência, é a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente. Aqui, então, o Espiritismo já está falando de uma bissexualidade psíquica. O que te pareceu isso, né? Pronto. Isso aí é quando camisa 7 levanta a bola para atacante agora, se entrega pronta assim para fazer um gol, né? Acho que tem uma coisa bem interessante que a gente pode pensar com a questão dos fluidos energéticos, né? Das energias que estão tanto na formação do nosso corpo físico quanto do nosso perispírito. Elas têm a necessidade de carinho, de fluidez, elas não podem ficar paradas, elas precisam se movimentar. E aí,
a via sexual é uma forma de movimentação das energias do corpo e da mente dentro disso, mas ela pode ser sublimada para enormes outras ações. E acho que uma coisa que pode complementar essa fala é bem interessante a ideia da descarga, que tem atividade sexual que não está vinculada ao afeto, e que é uma simples descarga da experiência corpórea física, mas não necessariamente mental ou afetiva. Então, ela é uma descarga só parcial dentro disso. Aí eu me refiro, por exemplo, ao sexo que está dentro do plano da promiscuidade, dentro dos tipos de relação de ato e sensação, sem dentro dessa função. Em relação à compreensão da bissexualidade, nós precisamos entender que, como seres que um dia seremos perfeitos, teremos que passar por várias experiências, e algumas dessas experiências, uma apresentação do masculino, outras do predominantemente feminino, e incorporando a totalidade das experiências humanas e terrenas que vão existir dentro disso. Tanto que mais adiante no capítulo ele vai falar os desequilíbrios daqueles que acabam por oprimir que fazem algum tipo de opressão de gênero, seja para homens ou mulheres, o quanto isso vai repercutir na energia daquele sujeito e nos desequilíbrios que ele vai se apresentar em outras experiências de vida dentro disso. Então, em síntese, eu entendo que é importante a gente pensar essa questão da energia que nos movimenta, da energia divina que temos, que somos, e que também encontra caminho na vida sexual, que encontra caminho na relação afetiva, compartilhar, e também na experiência física, quando preenchida de significado e sentido dentro disso, e que pode encontrar outros caminhos, outras ações, e a gente tendo a possibilidade de experienciar diferentes formas de expressão dentro disso, né? Então, qualquer um de nós, mesmo aqueles que são os homens claramente heterossexuais, ou as mulheres claramente heterossexuais, vão ter tanto os homens porções do feminino dentro de si, quanto as mulheres terão porções do masculino dentro de si. E que ora um está na frente, outro mais atrás, outro está no destaque, outro no quadro, está tudo dentro de nós. Né? Entenderam aqui, ó. Não sei se está perto dessa parte que tu falasse. Olha, gente, tem um item aqui que está na página anterior, onde a Cris começou. No início da página 218, que diz assim: sabemos que o sexo analisado na essência é a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente, razão porque é imprescindível observá-lo do ponto de vista espiritual, enquadrando-o na esfera das concessões de... É isso que foi esse... Ah, então é isso aqui. Tá. Isso me suscitou a seguinte questão, que aqui na época, aqui nós estamos lendo um livro, de que ano foi isso aqui? 1956? Anos 50, tá? Então a gente, nesta época, se falava já em inversão sexual, que é esse termo inversão nasce da psicanálise, porque o Freud, quando trabalhou a ideia, o tema da homossexualidade, ele chamava de os invertidos. Então, é oriundo da psicanálise esse termo da inversão. O espiritismo, a André Luiz fala na inversão sob o ponto de vista reencarnatório, tá? Então, vou dizer, espíritos que permaneceram muito tempo num sexo e reencarnam num outro, mas carrega consigo no psíquico ainda a predominância do sexo perispiritual das encarnações anteriores, tá? Só que o grau de complexidade hoje é muito maior do que nos anos 50. Hoje, os espíritos que estão reencarnando não trazem apenas essa dupla polaridade, eles trazem uma mistura, né? De tal modo que existe hoje um leque muito grande de gêneros, né? Que nos suscita, tá? Isso aqui eu acho que nos suscita, nos provoca
para pensar que estas questões reencarnatórias estão num grau de complexidade muito maior hoje do que era a esta época, né, do André Luiz. Muito bem. O que eu quero dizer com isso? Mas eu acho que ele traz um ponto fundamental aqui, quando ele cita que o problema não é a sexualidade, o problema é o desvio moral. Quando, em qualquer momento da evolução, se provoca sofrimento em alguém, se instaura um registro de desequilíbrio no campo do perispírito, que cedo ou tarde, por um processo interno, vai pedir uma reparação. E me parece que essa reparação não é por um caminho de um tribunal religioso tipo céu e inferno. É um processo mental interno de consciência, de desenvolvimento. Quando o espírito em evolução, ele sente a necessidade de passar por algum tipo de experiência que vai lhe trazer vivência espiritual para poder entender o processo evolutivo. Então, ele não fica devendo necessariamente para quem ele prejudicou. Ele fica devendo para a consciência dele mesmo. Até porque quem ele prejudicou muitas vezes perdoa e vai adiante e não tem necessidade de ficar num intercurso de experiências reencarnatórias. Mas diante do psíquico, do mental profundo do espírito, ele precisa de uma experiência reencarnatória em que ele passe por algo que lhe dê aquele tipo de situação que ele necessita passar, né? Então eu queria trazer isso assim, porque é muito interessante, porque assim, quando eu coloquei para o João, assim, o João traz a questão bem claramente, né? Que a bissexualidade psíquica, ela é um ponto de partida mesmo, né? Está instaurado no psíquico. Sob o ponto de vista genético, todos nascemos XX primeiro, não é? E depois se diferencia para o XY. Então, se houver o campo espiritual do masculino, você não permanece XX, né? Então, isso é muito interessante, que nós, lá, geneticamente, nós temos uma bissexualidade. Todos nós. E espiritualmente ele traz aqui também, isso que eu achei interessante. Ó. Que é a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente. A mente traz em si polaridades masculinas e polaridades femininas. Então, o espiritismo aqui nessa época já estava colocando uma semente para a gente poder pensar esses assuntos que nós estamos hoje pensando. É, eu lembrei de duas coisas quando o Sérgio falou na complexidade. Eu pensei que nessa área sexual nós viemos com muitas culpas do passado e continuamos nos sujando, como diz o nosso lar, não é? Continuamos com o tanque sujo, não é? Então nem sempre a gente reencarna e resgata. Às vezes a gente estaciona e faz a mesma coisa que fez no passado. Isso é muito comum quando a gente atende as pessoas e a gente vê. Continua fazendo o que sempre fez, não mudou nada, não é? E outra coisa que eu pensei nesse campo da bissexualidade mental é o autor Winnicott que fala das funções materna e paterna, não é? E isso não que haja confusão, mas o homem pode ser materno cuidando da casa e a mulher pode ser masculina trabalhando fora, não é? Então, pode haver muita confusão nessa área sexual há milênios, não é? Por isso a complexidade, não é? Quando tu falasse aquilo ali, eu fiquei pensando, né, Janine, e como é que fica? Que a maioria agora dos chefas dos lares são mulheres, né? E assume o papel masculino, né? Isso é bem comum, então isso deve causar uma confusão, né? Se perdeu muito o padrão de família, o padrão de casal, né? A maioria, o sustento, educação, muitas vezes vem das avós, exatamente. Isso causa uma dificuldade até de ver o papel de cada um também, né? Me permitem dar uma colocação? Pode falar, Vocês me escutam? Uhum.
Então, eu tenho um amigo que é psiquiatra em São Paulo, o professor Eduardo Farias. Ele é a pessoa mais inteligente que eu conheço. E, e concomitantemente, não poderia deixar de ser a pessoa mais exibida que eu também conheço, é ele. É, o Eduardo, ele é muito inteligente e ele já me diz há muito tempo o seguinte, Alten, tem pessoas que se casam, entre aspas, mas elas não mantêm relação sexual. Elas casam e elas convivem porque se amam, mas se amam no sentido assim de boa convivência, de trocar o dia a dia, de ter tranquilidade. Elas não mantêm uma vida sexual conjunta, mas somente pelo convívio. Então, eu acho essa uma vivência futura para todos nós, enquanto espíritos, fugirmos dessa questão do material, porque o material nos puxa muito, de fato, para questões de convivência e sexo. O toque já é o estímulo nervoso, e eu estou dando aula justamente o curso de sistema nervoso. O sistema somático, o sistema visceral, eles são muito intensos em nós ainda, uns mais e outros menos. Isso me faz lembrar um indivíduo que eu sou, já que estamos falando de amor, o indivíduo que eu sou apaixonado é Francesco di Pietro di Bernardone, São Francisco de Assis, e que está, segundo se diz, agora as próximas gerações vêm para restauro. Ele vai voltar para a Porciúncula dele, segundo diria Joana de Ângeles, que seria a terra, para ele restaurar e recuperar a terra. Então, me chama a atenção que alguns anos atrás, 20 anos atrás, na veterinária, nós tínhamos 90% dos acadêmicos na sala de aula eram homens. Hoje, 95% são mulheres. E isso muda a concepção de veterinária. As mulheres têm um sentimento e um amor muito mais pujante e uma questão de raciocínio, de lógica, de bom senso, de objetividade bem diferente do homem, que ainda é muito material. O homem, eu acho que é muito guerreiro ainda, né? Ele ainda sai atrás da caça, para caçar, para matar e para buscar. Acho que isso tem essa questão. Então, nós estamos vendo agora uma pleiade muito grande de espíritos e as mulheres vêm tomar conta, parece, de uma questão materna, de uma nova humanidade que tem que nascer, de uma nova humanidade que tem que se posicionar na Terra, onde o amor, nessa terra de regeneração, tem que ser uma questão importante. Então, eu acho que a mulher, nesse momento, faz um papel fundamental na Terra de sublimar e mostrar um amor diferente daquele que é tão material, que é tão de sensações. Alguma coisa nesse sentido que eu gostaria de colocar. Lindo. Eu queria comentar mais uma coisinha, voltando ainda para a ideia que o Sérgio traz da bissexualidade, da inversão, que o Sérgio vai frisar bem a importância da questão de que o que vai realmente determinar a qualidade da relação é a lei moral que rege ela, e não necessariamente a prática sexual que tem. Porque quando a gente a prática sexual, aí a gente vai para o moralismo, que é diferente da moral, né? E isso é interessante, porque a gente pode ter práticas de vida ou práticas sexuais que são convencionalmente dentro do moralismo aceitas, como são os casos da heterossexualidade, mas que são absolutamente perversas, que são absolutamente nocivas, tóxicas, assim. E você pode, como assim, ter outros tipos de relação dentro dessa míriade de possibilidades que têm respeito e ação para as expressões dos sentimentos e as ações das pessoas. E finalizando, eu queria pensar uma coisa, que é muito lindo quando o Sérgio fala a questão de que o perdão e a recuperação das experiências não são necessariamente na reparação para o outro ou para outra pessoa, é para a consciência de si. E aí eu me lembro do Pai Nosso, porque gosto sempre de ensinar para as filhas isso, qual é o tamanho do perdão de Deus.
Qual é o tamanho da bondade de Deus? E a gente sempre diz lá, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, o tamanho do perdão de Deus é o tamanho daquele que nós podemos perdoar. Podemos perdoar a nós mesmos. Nós seremos perdoados na mesma medida que nós perdoamos as outras pessoas. Então, a régua está conosco. Se nós formos os moralistas que apontam o dedo, que acusam, esse dedo apontado também implica essa régua para as nossas ações. E isso é muito interessante de pensar no tamanho do perdão de Deus. É o nosso, porque somos feitos à imagem e semelhança. Mais uma contribuição aqui, gente. Casualmente, eu fui mexer na minha mochilinha e um artigo de um tema que foi estudado agora essa semana, pensando o complexo de Édipo, uma temática bem que está dentro desse capítulo, né? Ele começa propondo a ideia do complexo de Édipo. E aqui, então, só para resgatar um dos conceitos da psicanálise, assim, que o próprio Freud, lá no início, né, falando que psicanálise começa com Freud, mas depois se desdobra e vai além. Mas o conceito de sexualidade, infantil já inclui uma ideia de que ela é perverso polimorfa. O termo perverso não é um termo bonito, mas é que é só para não no sentido patológico da palavra, mas é assim, de que a sexualidade infantil, ela está no corpo todo. A sexualidade não começa nos órgãos genitais. A criança tem uma fase que é o oral, por exemplo, que é a mucosa. O João já falou sobre isso, né? Depois vai ter aquela fase esfincteriana e tal. Então, a sexualidade originalmente em nós, ela é do corpo. Ela não é genital, ela é corporal, ela é polimorfa. Então, as formas de prazer, elas são inumeráveis. O que acontece no campo do espírito é que se pode sublimar essas condições dependendo da condição de cada um. Também sublimação não é como muita gente pensa assim, não, temos que sublimar, né? O pessoal acha que é fácil, vamos sublimar. Não é um comando tão simples assim, isso aí depende de uma série de aparatos psíquicos para a pessoa alcançar isso aí. Outra coisa que eu queria pontuar é assim, a Janine falou em Winnicott. O Winnicott veio depois desta data. O Winnicott ele vai se estabelecer dentro do campo do conhecimento da tecnologia lá nos anos 60, anos 70. Então foi posterior a isso. E aí ele vai falar em funções. Aquilo que é do homem, aquilo que é da mulher. Então ele traz assim, função paterna, função materna, primária, como algo que não é do sexo, mas como é de algo da mente. E atualmente já está preferindo não falar de função paterna ou função materna, porque isso também dá uma ideia de gênero específico. Então já se fala assim que uma mulher ela pode ter uma função que se chamaria antes paterna, não necessariamente se chamaria paterna, mas uma função terceira. Uma função terceira. Quer dizer, ela pode ter aquela função como mãe biológica, mas uma função terceira, de um terceiro, de alguém que está além daquela funcionalidade de uma mulher com um filho. Ela pode ter uma função terceira. Se a gente quiser chamar de paterna, sim, mas dá uma ideia de que ela tem que ser meio homem. Não. É um homem, mulher, terceiro? Terceiro. Exatamente. O bebê vai produzir inicialmente uma identificação maciça com alguém. O bebê produz uma identificação maciça com um cuidador, que pode ser uma mulher ou um homem, que eu vou chamar de cuidador ou cuidadora. E essa simbiose deixa esse bebê misturado, digamos assim, com o que é o meio, que é a realidade. Ele não se enxerga como um indivíduo. E aí vai acontecer um momento que, metaforicamente, esse bebê vai se olhar no espelho. E ele vai se perceber como alguém separado da mãe do cuidador. E essa separação é o vazio. Esse vazio é o vazio que nos acompanha a vida inteira,
que a gente quer preencher, mas que não precisa ser preenchido, porque é o vazio que nos mantém enquanto indivíduos separados do ambiente ou da simbiose dentro dessa função. E aí a entrada de um terceiro dentro dessa função, que antigamente se falava da figura paterna, do pai como terceiro que triangula, é para mostrar que há outros pontos dentro disso e que essa angústia da separação da mãe pode ser suportada porque há outros pontos de suporte para além daquela mãe dentro dos outros. E aí essas triangulações acontecem dos jeitos mais malucos e diferentes, assim. Eu lembro bem certo do menininho que eu atendi, que tinha 5, 6 anos, e ele era cuidado pela mãe, pela avó e pela tia. Era um matriarcado, não tinha homens dentro da situação. E aí, em algum momento, a mãe trouxe esse questionamento. Escuta, será que o meu filho não vai ficar muito afeminado porque ele só olha para essas mulheres dentro de si? E, trabalhando com aquela criança e vendo que tinha um masculino ali muito estruturado. E ao ver esse masculino, comecei a ver que tinha uma referência naquela época, isso tem um bom tempo, que era o Reinaldo Gianecchini, que ele namorava a Vera Fischer, da Marília Gabriela na época. E aquilo era muito exótico. E na novela ele era o namorado da Vera Fischer. Isso. E era exótico. Por quê? Porque ele contou um dia que a mãe tinha um pôster em casa do Reinaldo Gianecchini e introduzia para ele, pela linguagem, o Reinaldo Gianecchini dizendo: este é o homem bom, este é o homem legal, tomara que quando tu crescer tu seja isso, tu seja essa pessoa. E aí tem um terceiro que é simbólico, que não é nem real, porque ele nunca viu o Reinaldo Gianecchini. E por isso a mãe precisa autorizar essa entrada do terceiro. E em alguns casos, a mãe não autoriza. E para os meninos, por exemplo, a mãe vai cometer, por vezes, um equívoco de desmerecer o masculino, a masculinidade. E ela pode causar uma patologia na criança, assim, de certa forma, porque ela vai dizer: não, porque o teu pai é a pior pessoa do mundo, porque o teu outro é um ladrão, porque o homem nada presta. Isso, para o inconsciente do menino, cria uma repressão, tipo, então, eu vou querer identificar com a ideia de ser homem, porque isso é uma coisa ruim. E aí, esse discurso da mãe não permite a entrada do outro dentro disso. E aí ele vai continuar em simbiose com a mãe, com uma imaturidade emocional, que talvez o crescimento vai acontecer, ele vai ter 30, 40 anos e não vai conseguir fixar um relacionamento adulto saudável. Se é um espírito que já vem de uma outra experiência em simbiose com esta mãe, no sentido de uma encarnação onde eles se encrencaram, ele, ao invés dele de trazer um desfecho outro para esse desenvolvimento, ele repete. E isso se transforma numa espécie assim de uma expiação. Aí a gente já não comanda, né? Porque provavelmente tem outros fatores que estão regendo isso que são de ordem espiritual. Então isso é muito bonito que a gente está vendo, porque esses conhecimentos espíritas hoje começam a fazer mais sentido para quem está estudando a questão da sexualidade, a questão dos assuntos do desenvolvimento infantil, da família, quem estuda a psicologia, quem estuda a psicanálise, começa a fazer um sentido de encaixe, né? E a reencarnação aqui, ela é fundamental. De que modo? Porque estas tendências, como tendências, elas já vêm impressas. Mas, como o João traz, isso não é destino. Não é destino, isso vai depender do que vai se passar aqui. Desta interação ambiental. Pai, mãe, família, ambiente. E por isso a infância é um lugar privilegiado de educação moral. Porque como o espírito não está aterrado dentro daquele corpo físico, ele está mais maleável. Tanto a impressão do mundo espiritual, quanto a impressão da guia material. Por isso que a gente pega lá um jovem adulto de 20 anos delinquente, é muito mais difícil de educar e dar limites
do que a criança pequena que está suscetível e requerendo isso. Para conseguir se identificar e se estruturar, ela precisa dar referência dentro disso. Por vezes, hoje, nessa contemporaneidade, as pessoas dizem, não, eu não vou dizer nada para o meu filho, porque isso tem que vir dele, ele tem que querer. E aí faz um pequeno rei da criança que não tem estrutura e referência. E aí a criança fica perdida porque ela precisa dentro disso. É como, por exemplo, a gente vê muita criança com transtorno alimentar porque os pais perguntam o que ela quer comer. Olha, eu, adulto com 44 anos, não como aquilo que eu quero, como aquilo que eu devo. Dentro disso. Alguém com 6 anos não pode escolher livremente o que vai comer, porque existe uma coisa que precisa ser educada e ensinada dentro daquilo. Então não é hoje o que tu quer comer, hoje tem isso ou aquilo no máximo. O que tem? Até porque ter muitas opções é desestruturante e angustiante. O exemplo que eu gosto é abre o iFood para pedir uma coisa para jantar. 20 minutos para escolher, se a pessoa não está focada dentro daquele dia. Então, para a criança que tem uma mente mais imatura, lidar com toda essa angústia de enormes opções é adoecedor. Ela precisa ter referências organizadas e limites estruturados dentro disso. Psiquiatra está bem interessante. Essa simbiose, falasse, João, que eu acho interessante, que o Sérgio também estava falando, isso deve ser causa de muitas psicoses em criança ou mais adiante, no futuro. Eu me lembro que uma vez até tu falasse sobre isso, Sérgio. Eu acho que ali é que é o foco, né, João? É lá na infância, né? É interessante isso. Cris, onde é que está a Cris agora? Já deve voltar. De contar os causos clínicos. Eu lembro de uma adolescente que eu tratei que tinha 14 anos com anorexia, tá? E ela internou ali no São Francisco. E ela devia ser uma menina de 1,60m, 1,70m, e ela estava pesando 33 quilos, tá? Então, ela internou para fazer sonda alimentar, porque ela ia morrer de inanição, né? E aí, diferente da maioria dos pacientes em ambiente hospitalar, ela tinha dieta livre, podia comer o que quisesse e se recomendava que a família levasse sorvete, bolacha recheada, coisa porque era muito importante que ela comesse caloria, porque o corpo dela já está em tal nível de isso, que ele não conseguia nem retirar a energia do alimento, né? Aí o que acontece em dado momento? Me chamam lá para fazer um atendimento de leito dessa paciente, lá dentro do hospital. E aí, em dado momento, a mãe não sai do quarto de jeito nenhum, não consigo expulsá-la do quarto. E aí, em algum momento, eu digo assim para ela, quem sabe tu desces lá no bar e compra alguma coisa para ela comer, vamos ver se ela aceita aqui comigo comer. Eu não imaginava que a menina fosse comer, mas eu queria tirar a mãe dali. Quando a mãe volta, foi muito claro para mim o que aconteceu, porque a mãe trouxe uma lata de Coca Light para dar para uma menina anoréxica, e eu disse, nossa, não tinha Coca normal? Ela, não, é melhor a Coca Light, que não tem tanta caloria. Aí a gente entende... E vem uma condição, claro, aí aos 13, 14 anos, uma anorexia nervosa dentro disso, porque tu vai ter uma simbiose ali que ninguém interviu, destrutiva. E aí faltou ali, poderia, se houvesse, né, a situação do pai que vai fazer o corte, que é a função terceira, quer dizer, não é assim. Funciona. E isso é absolutamente estruturante do psiquismo, fundamental dentro disso. Como existe mães que vão proteger os filhos, e em algum momento os pais vão dizer, não, hoje vai ralar o joelho no chão e vai fazer alguma coisa. Isso é muito positivo, isso é muito estruturante da presença do corte do pai. Oi, Cris. Ela caiu. Tá bem ruim, né? Ela está com dificuldade. Gente, deixa eu aproveitar. Enquanto a Cris... Tudo bem, Cris? Microfone desligado, Cris.
Eu consegui entrar de novo agora, graças a Deus. Cris, deixa eu te Minha explicar. internet tá um horror. Caiu, o pessoal que começou a discutir, viu? Mas paramos Graças a exatamente. Deus. Fica tranquila. Ah. Tá muito boa a discussão. Eu queria aproveitar e perguntar para o pessoal que está aí participando se gostaria de fazer algum comentário sobre essa discussão aí, gente. Isabela, Sidéria. Todo mundo quietinho. A Silvia vai falar aí. João, tu compartilhou, eu me lembrei de uma situação, tu compartilhou uma situação de uma menina de 13, 14 anos. Quando eu era chefe do hospital universitário, que eu tinha que passar por todas as unidades, nós tínhamos uma criança de 7 meses internada há 2 meses que não nutria, não desenvolvia. A mãe já nunca amamentou e ela não desenvolvia. E aquilo, eu não tinha nada que me meter na situação, né? Mas é que quando tu tem uma situação assim, repercute em toda o pessoal que está... O pessoal da enfermagem estava muito entregado com aquilo. E todas as manhãs eu passava nas unidades e passava nos quartos, principalmente daquelas crianças, ou todos os pacientes que fossem mais críticos ou que recém tinham internado. Quando eu entrei no quarto, a mãe estava tomando a mamadeira, o conteúdo da mamadeira que vinha para a criança, e deixava, tipo, ela, depois a gente descobriu que ela deixava menos da metade, ia na pia que tinha no quarto, enchia com água e a criança recebia. Ou seja, ela não ia sair do hospital nunca se ninguém tivesse visto. Então, tu fala numa menina, numa adolescente, o que que a gente pode entender de uma mãe de uma criança de 7 ou 8 meses que está fazendo isso com o próprio filho? Não tem explicação lógica para isso, assim, né? Fez alguma coisa que deixou aquela mãe puta da cara, vamos querer matá-lo dentro disso. Aí eu preciso acreditar que tem outras experiências que essa gente já viveu e estão ali. Aí existe uma coisa muito importante que é assim, o mito do amor materno. Todas as mães são amorosas e boas. Não. Existe no ser humano um binômio de destrutividade constituída. Nós temos uma destrutividade inata também. Algumas pessoas têm uma destrutividade muito grande. Algumas mulheres, que não é por acaso também, aí seria uma longa história também, já vem de uma trajetória muito negativa, muito nociva no seu desenvolvimento. E quando são mães, elas elas rejeitam essa experiência. Então tem um aspecto, muitas vezes, de algumas mães, isso serve também para o homem, mas é muito mais marcante na mulher, porque existe naturalmente na biologia uma pré-condição mais favorável para a mulher alimentar, enfim, pelo próprio corpo, né? Mas algumas mulheres, algumas mães, elas são nocivas, elas têm uma intenção inconsciente. Se perguntar para elas, elas vão dizer, não, mas que horror, eu amo meus filhos. Mas ela é capaz de tirar o nutriente. Ela é capaz de se esquecer da criança perto do fogão. Ela é capaz de deixar uma janela lá aberta, e a criança cair lá de cima. O que eu quero dizer é que existe dentro do ser humano uma força destrutiva também. E nesses exemplos que vocês estão trazendo, quando a criança está se desenvolvendo e ela se nega a comer, ou ela se nega a se alimentar, alguma coisa há no psíquico da relação materno-infantil. Do mãe-bebê. Da relação mãe-bebê. Então, assim, não adianta querer socar a comida goela abaixo, tem que poder entender o que está acontecendo naquele vínculo que tem alguma coisa desestruturada. E essa mãe, ela está sofrendo também. Aquilo ali é um drama para ela também. Ela não é uma bruxa malvada que quer matar o filho. Não, ela é uma mulher que está no extremo de um conflito que precisa de ajuda. Precisa de ajuda mesmo, porque ela também, muitas vezes, age de uma maneira automaticamente cega em relação ao que está fazendo. E outra coisa, assim, ó,
eu acho que tem que conscientizar os avós também. Eu uma vez peguei uma criança lá na Unimed, que os avós ficaram com pena, a criança diabética ficaram com pena e foram dar Coca-Cola, sei lá, eu mais o quê, e a criança chegou com 700 de glicose, em cetoacidose diabética, já comatose, né? Eu acho que tem relação com isso que vocês estão falando. Às vezes também é alguma coisa de vô, de vó, pensando em fazer o bem, às vezes está prejudicando, né? Claro, claro, a inveja, a rivalidade e competição está em todas as relações humanas. Mas a Flávia falou uma coisa muito interessante. Qual é o problema daquela mulher que diz, eu quero dar o peito e o bebê não suga? Ou o bebê rejeita. Gente, não existe isso. Não existe. A relação, algum sentimento da mãe que está rejeitando, ou que não está aceitando, ou que não quer completamente dar o peito. A ambivalência, maninha, a ambivalência. Eu quero e eu não quero. Eu não consigo, por quê? Qual é o sentimento que está profundamente não deixando que aquela relação aconteça? Tem algumas mulheres mais fetichistas que a gravidez é vista como uma destruição do corpo. Destrói o corpo belo dentro delas. E a amamentação faz o seio cair, faz o seio mudar de forma, ter alguma adaptação. E aí ela tem uma raiva daquele bebê que ela não tem onde botar, por aquele bebê ter destruído o corpo imaginário e fantasioso dela. E aí tem essa raiva no leite, simbolicamente dentro disso, como tem uma outra questão que a gente tem que pensar, que é a mulher que tem a depressão pós-parto, que não consegue olhar para o bebê, que vai manifestar por outros sintomas, esse tipo de relação, aí ela desvitaliza a relação, e é uma das consequências mais significativas para o psiquismo do bebê, é ter uma mãe em depressão pós-parto. Essa depressão, nas primeiras horas e nos primeiros dias, eu fiquei muito perto dessa minha filha, agora que está com o bebê com 6 meses. E ela dizia assim para mim, é muito difícil essa relação, porque eu quero dar o peito e ela mama e grita de dor como se eu fosse a pior pessoa do mundo para ela. Então, a mãe tem que suportar aquela dor que o leite faz naquele estômago ainda incipiente, imaturo, e a mãe tem que suportar que aquilo vai passar e que ela não é ruim. Então, nessa relação, quando existe qualquer problema da mãe em relação ao bebê, a mãe projeta que o bebê não está gostando dela. E, no fundo, pode ser uma dificuldade dela até de gostar do bebê. A depressão não é por acaso. Não é? Tem muitos sentimentos envolvidos. Muitos. Negativos e positivos. Influenciando essa relação com o bebê. Tem uma parte aqui, não sei se a Cristiane, nós vamos ter condições de fazer uma leitura integral do capítulo, mas eu acho que não é nem preciso, né? Mas tem uma parte aqui, mais para o final, que é antes do problema da inversão, que é a questão dos delinquentes do sexo, que fala no meio logo em seguida diz assim, os delinquentes do sexo que operaram o homicídio, o infanticídio, a loucura, o suicídio, a falência e o esmagamento dos outros voltam à carne sob o impacto das vibrações desequilibrantes que puseram, mas da mutilação, que puseram em ação contra si próprios. E são muitas vezes as vítimas da mutilação congênita, da alienação mental, da paralisia, da senilidade precoce, da obsessão enquistada, do câncer infantil, das enfermidades nervosas de variada espécie, que eu sublinhei aqui, eu estraguei meu texto, dos processos patogênicos inabordáveis
e de todo um cortejo de males decorrentes do trauma perispirítico, que, provocando desajustes nos tecidos sutis da alma, exige longos e complicados serviços de reparação a se exteriorizarem com o nome de inquietação, angústia, doença, provação, desventura, idiotia, sofrimento e miséria. Assim, eu colocaria nisso que o João colocou assim, esta mãe que tenha uma vivência de que aquela gravidez está lhe deformando, possivelmente tem algum tipo de inscrição dentro dela de algum comprometimento nessa ordem. Seja porque ela possa ter, porque agora eu estou especulando, né? Possa ter violentado outras mulheres, em outras vidas. Pode que ela tenha sido um homem, né? Que possa ter nascido num corpo feminino e ter, portanto, uma estranheza corporal de si mesma, né? Seja como for, tem algum tipo de perturbação reencarnatória que naquele momento não tem uma harmonia da sua gravidez com o seu corpo, com o seu psíquico, e que engendra no psiquismo que tá reencarnando algum tipo de informação desequilibrante, né? Então, é muito interessante, novamente aqui a reencarnação. Novamente a reencarnação. É muito interessante porque às vezes na psicanálise a gente estuda isso e coloca assim, isso tem a ver com o transgeracional. Claro que a abordagem é materialista, então é alguma coisa, é alguma encrenca que já houve na genética familiar. E no Espiritismo a gente diz assim, essa transgeracionalidade é uma herança do próprio espírito, porque muitas vezes isso não se dá dentro da genética familiar, se dá dentro de uma migração espiritual que vai acontecendo, não necessariamente dentro da família, né? Cris, tu tá aí, tá firme? Tu quer falar alguma coisa sobre isso? Viu, Cris, assim, ó, o pessoal tá discutindo, eu te botei ali no teu privado, como tu estava saindo e voltando. Tu quer fazer, porque hoje não vai dar para a gente terminar tudo, senão vai ficar muito tarde. Tu quer fazer algum comentário sobre essa questão do Sérgio? Ou eles podem seguir discutindo? Eles podem seguir discutindo, amor. Eu estou caindo e voltando toda hora, tá um inferno. Sabe, deixamos para a próxima. Discutir é melhor. Vocês conseguem ver Vocês conseguem ver o slide? Agora sim. Sim. Tu tá indo e voltando, né, Cris? Por isso que até a gente ficou discutindo aqui, Estou viu? caindo. Eu sei. Isso, eu estou caindo e voltando. E uma pena não poder estar acompanhando a discussão, né? Não, mas fica tranquila. A Flavinha vai dar uma lida agora. Lê aí para nós. Complementando o que o Sérgio recém discutiu sobre todos esses desequilíbrios que a gente provoca na gente mesmo, né? Ele complementa, daí segue aqui o André Luiz assim, aliás, muito antes da pompa terminológica das escolas psicanalíticas modernas, que se permitem arrojadas conjecturas acerca das flagelações mentais, há quase 20 séculos ensinou-nos Jesus que todo aquele que comete o mal é escravo do mal. E podemos acrescentar que para sanar o mal a que houvermos escravizado o coração, é imprescindível sofrer a purgação que o extirpa. Então é aquilo da gente com a gente mesmo, né? Talvez a pessoa já tenha até te perdoado, mas tu não consegue conviver com aquele desequilíbrio que tu causaste, né? Perdão. Agora eu me lembrei da... Eu acho que é culpa, né? Aí vem a questão do auto-perdão, que o Haroldo fala muito, né? Galvão, que é uma filósofa, que ela comentou que o mal, como é que é? O mal morre pelo próprio mal. E eu já pensei agora, o mal corrige o próprio mal. E ela dá o exemplo da ferrugem no ferro. A ferrugem faz parte do ferro. É o mal do ferro, não é? Qual seria o mal do humano?
Eu acho que seriam os desequilíbrios das próprias encarnações que a gente vem resgatando, não é? A nossa ferrugem é a nossa própria culpa que a gente resgata, não é? Se for pensar assim. Ela coloca os vícios, mas eu acho que nesse sentido, os desequilíbrios do passado é o mais lógico, através do sexo, da relação humana, de tudo, não é? Todos esses desequilíbrios, eles vão se resumir sempre numa coisa, que é a falta de amor. Falta de amor. Porque se eu tenho uma relação sexual com amor, se eu tenho uma relação mãe, filho, pai, filho, marido, mulher, ou família, tudo é fato primeiro. Na ausência de, aí se abre o leque das condições, das possibilidades, das doenças, das ações. E por que se abre? Essa imperfeição. Aí vai surgir a soberba, o orgulho, a inveja, como um reflexo que ocupam esse espaço que está vazio de amor, como diz. E acho que ainda estamos longe de ser de seres amorosos, né? Tem uma pegadinha nesse negócio do amor aí também, João, que é assim. O amor é assim, e a gente cai nisso mas o que a gente chama de amor, né, ele é amplo. Porque essa mãe que está lá grudada na filha, hiperprotegendo, superprotegendo, eu amo ela demais. E aí esse amor dela é tão sufocante que a filha não se desenvolve. E para ela aquilo é amor. É um amor fusional, é um amor simbiótico, é um amor que não deixa o outro respirar. Então, o amor, eu entendi que tu traz, assim, o amor que a gente está se referindo é um amor já assim que se dá conta de si mesmo, não é? É um amor que se percebe, porque o amor nosso, o amor humano, o amor do nosso feijão com arroz do dia a dia, ele é cheio de agressividades, cheio de conflitos e cheio de falta de autopercepção, né? Então, daí uma coisa que a gente insiste muito, assim, os centros espíritas são lugares cheios de amor e cheios de brigas. Nunca vi tanta briga nos centros espíritas. As pessoas se pegam, se terminam, fazem a oração no início do trabalho, se matam a pau e depois fazem a oração para encerrar, né? E brigam amorosamente. Quer dizer, tem alguma coisa errada? Isso não é amor. Tem alguma encrenca aí, né? Não é amor, não é amor. O amor que Jesus falava era um amor assim que se desconfia de si mesmo. Será que o que eu tenho é amor? Ou será que o que eu tenho é uma outra coisa? Esta é uma coisa fundamental para a gente, assim. Porque se a gente não tiver isso, a gente se joga a fazer caridade, a gente se joga a fazer trabalho espiritual, a gente se muda para dentro do centro espírita e não está no amor. Não tá. Não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando de uma outra coisa. É imperfeito, te ama imperfeitamente. Às vezes a gente... Não, mas assim, querida, vê bem. Às vezes uma pessoa... Isso aí é para uma autocrítica, né? É uma autocrítica que a gente precisa fazer. Se a gente não faz essa autocrítica, a gente não entende o que a gente está vivendo, o que está passando. Olha que eu sou espírita desde que eu nasci. Aqui está o Mário, aqui, né? Tá vendo, hein? Mas é assim, é uma ideia muito importante essa da gente estar sempre se olhando e dizendo, mas peraí um pouquinho. Como é que eu amo tanto e na minha volta tem tanta briga, tanta confusão? Aonde eu tô tem discórdia. É? Como é que disse na prece ontem do Evangelho? Não Como sei, é que disse eles não ontem? estavam, era eu só. Naquela prece, o tumulto me afasta. Como é que foi? Tipo assim, o tumulto me afasta do amor de Deus. Só que nós precisamos do tumulto, nós precisamos da guerra. É a faixa evolutiva que nós estamos. Interna, né? Sim, é a faixa, a gente ama dentro da faixa evolutiva que nós estamos, ainda com muita agressividade. A gente queira amar como Jesus, está longe disso, mas a gente buscar nos autoconhecer, nos autocriticar, no sentido, não crítica de punição, de flagelo, não, crítica dessas circunstâncias que a gente às vezes vivencia, né?
está tudo tão conturbado, será que eu sou calma? Tá tudo uma confusão na minha volta e eu sou a paz? Não, né? Não bate. Então, eu acho que essa análise que a gente tem que fazer com leveza, mas tem que fazer. Tá, mas vocês estão falando exatamente. Agora a gente já está caindo no campo da patologia, porque quanto menos doente eu sou, mais consciência eu posso ter de mim. O psicótico, ele não tem autoconsciência e ele não tem empatia e ele não desconfia que ele está errado. Ele é o dono da verdade. É, isso do amor tem que cuidar se eu não estou. Se eu não estou amando para o outro, sobre o outro. Às vezes as pessoas amam alguém que não quer ser amado, que não está querendo aquilo. Para mim não está saindo som. Nem para mim. Para mim também não. Eu ia perguntar se era só Para eu. mim também não, mas como o meu tá caindo toda Não tô hora. ouvindo. Não estou ouvindo. A pessoa não aceitava que o outro não se submetesse a duas. Ó, eu acho que a Isabela quer falar alguma coisa que está de mãozinha levantada. Eu estava refletindo um pouquinho, e tem uma parte lá na frente do capítulo que ele fala assim, que quando Lísia está explicando a ele sobre a percepção da sexualidade, ele fala que a sexualidade, para nossa percepção muito materialista, é muito relacionada à parte sexual, orgânica, genital. Mas ele começa a falar da sexualidade como a comunhão de tudo que progride. Então, por exemplo, a sexualidade, ele complementa, por exemplo, a associação entre os átomos de hidrogênio e oxigênio que formam a água. Aí depois ele fala sobre a sexualidade que está relacionada com as almas sublimadas, que em comunhão de pensamentos conseguem grandes revoluções e nunca nem sequer se tocaram. Então, assim, eu acho assim que às vezes é porque a nossa percepção é muito material, né? Então, assim, eu acho que às vezes falta na gente um pouco de amplitude de percepção, assim, amplitude e até de sabedoria, né? E de capacidade de moralização, assim, para a gente entender que a sexualidade permeia todos os seres da criação, né? E Deus é a grande força propulsora dessa comunhão entre os seres e a matéria, até a matéria inorgânica. E ele comenta sobre isso. E a questão do amor, assim, uma vez eu vi uma palestra muito legal de Haroldo, que ele fala assim que o nosso amor é como se fosse um grande monolito, uma pedra, assim, como se cada um tivesse uma pedra específica, por exemplo, um mármore, um monolito de uma pedra, de qualquer pedra, que aparentemente ela é uma pedra bruta inicialmente, e com o tempo a gente vai tirando os excessos, o excesso de orgulho, o excesso de vaidade, o excesso de egoísmo, e aí cada um vai formando o seu amor. Assim, na verdade, vai desenvolvendo a virtude em potencial do amor que cabe a cada um de nós.
né? E lógico que a gente nunca vai amar igual, né? Cada um vai amar com seu jeito, assim, de uma maneira individual, mas sempre tirando os excessos. E a partir do momento que a gente começar a tirar os excessos, de a gente começar a sublimar o nosso amor, aí sim a gente vai ter a capacidade de amar como um espírito de segunda ordem, né? Não bora falar crístico, não, porque vai demorar muito, mas um espírito de segunda ordem daqui a alguns milênios, né? Então, eu só queria falar isso. Obrigada, Isa. Gente, até em função do horário, nós já estamos aqui 15 para as 10, acho que vamos encerrar. E assim, viu, Cris? Depois a gente combina, né, no próximo, né, porque foi muito bom, deu bastante discussão aqui, foi bem discutido. Então, assim, para encerrar a nossa reunião, eu vou pedir para a Flavinha fazer uma oração para a gente. Pode ser, minha querida? Então, nós vamos agradecer este momento, essa oportunidade de podermos, entre amigos, refletirmos esses temas ainda tão desafiadores para todos nós, mas sempre na busca desse norte, dessa luz que Jesus nos deixou como modelo, como exemplo, como guia. Então, nós já podemos ser uma faísca desse amor, né? A luz que ele irradia, que ele ilumina, que ele aquece, sabemos que ainda está longe, mas uma faísca a gente já pode ser e tentar iluminar a nós mesmos, as pessoas que convivem conosco, os pacientes que chegam até nós, né? Que esse é o grande objetivo de nos melhorarmos um pouco mais, de amadurecermos a cada encarnação. E como todos os amigos disseram, para a gente trabalhar esse nosso lado moral. Então, nós agradecemos essa equipe amiga que pôde permanecer conosco nessa noite. Agradecemos este local que nos acolhe, como nos disse a Verinha, com amor, com carinho, e que possamos continuar este estudo tão profundo, que nos traz tanto conhecimento nas nossas quartas-feiras, opa, terça, que assim seja. Gente, coisa boa ver todo mundo. Rodrigo, deixa eu aproveitar e perguntar aqui. Estou perguntando onde que tu anda aqui. Onde tu anda? Estou em Lajeado. É sério, que legal! Tu está trabalhando em Lajeado, coisa boa. Vim parar Mas aqui. a Flavinha está perguntando quando é que tu volta para Pelotas. Para Bagé. Cláudio, que bom que tu gostasse aí. O Cláudio foi meu convidado aí. E que bom que tu gostasse. Mas, viu, vê se vem ver a gente aqui, Rodrigo. Pode deixar, estou devendo uma visita. O Sérgio está dizendo que tu está online e já está bom, tá ótimo. Gente, muito bom ver todos vocês, foi muito legal. Acho que a nossa primeira reunião foi um sucesso, apesar dos imprevistos, viu, Cris? Não te chateia, tranquilo, isso acontece. Podia acontecer com qualquer um de nós. Foi perfeito, depois a gente combina direitinho para o próximo. Mas obrigada, viu, Cris? Obrigada pelo teu esforço. Obrigada por todo mundo que esteve com a gente, foi muito bom, viu? Tá? Um Boa beijo bem. noite, pessoal. Boa noite, boa semana. Boa semana para todo mundo. Boa semana, bom trabalho. Boa noite, gente. Boa semana. Boa noite. Até a próxima. Alô, alô.